Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como criar uma função no RStudio, certo? Mas o que é uma função, pessoal? Bem, uma função vai ser uma série de passos que vão permitir a você calcular a mesma tarefa sempre. Por exemplo, eu vou ter um conjunto de dados que eu vou querer sempre saber a soma do meu conjunto de dados, eu vou querer sempre saber qual é a média do meu conjunto de dados. Então, sempre vai ser uma tarefa repetitiva. Então, para isso, é importante criar uma função, certo? Bem, embora o R já tenha atualmente funções para fazer esses cálculos, como variância, desvio padrão, eu venho aqui trazer também esses cálculos de uma forma de simplificar como que se cria uma função, certo? Então, vamos supor que eu preciso calcular, que eu tenho meu conjunto de dados, esse conjunto de dados eu vou chamar X, certo? E eu vou precisar que meu conjunto de dados, que vai ser X, eu vou precisar calcular a soma dos quadrados do meu conjunto de dados. Eu preciso conhecer qual é a variância do meu conjunto de dados, qual é o desvio padrão, certo? E também qual é o erro padrão do meu conjunto de dados. Bem, então para isso, eu vou precisar primeiro colocar um nome à minha função. Vou chamar a ele de descritiva, certo? Descritiva vai receber a função, vocês escrevem a palavra function, certo? Function, que o R já troca de cor para vocês imediatamente. Vou colocar aqui. Function, certo? Aqui, na enter. E function, aí vocês colocam entre parênteses o conjunto de dados, que vai ser X, porque a gente ainda não tem conjunto de dados qual vai ser. Bem, eu quero que seja calculado, que essa função calcule a soma de meu conjunto de dados. Então, sabemos que o R ele faz isso quando vocês colocam o parâmetro sum, né? Sum de x. Então, sum de x vai ser soma. E se eu também quero conhecer o tamanho do meu conjunto de dados, eu vou utilizar o parâmetro length, né? Que é o tamanho do meu conjunto de dados. Vai se chamar n. E aí depois eu quero também conhecer a média do meu conjunto de dados, certo? Então, a média sabemos que é a soma do conjunto de dados sobre o tamanho do meu conjunto de dados, certo? Então, a média, ela vai ser igual a quê? A soma, certo? Por n, por tamanho do meu conjunto de dados, certo? Então, esse daqui vai para calcular a soma, certo? Calcular a soma do meu conjunto de dados. Ele daqui vai calcular o tamanho do meu conjunto de dados, certo? Aqui a média. E agora, para poder saber a soma dos quadrados, eu vou primeiro precisar realizar vários passos antes de calcular a soma dos quadrados. E quais são esses vários passos? Primeiro, eu preciso saber a diferença, né, do meu conjunto de dados, certo? Menos a média elevado ao quadrado. A essa formulinha eu vou colocar o nome de diff, que é diferença, certo? E então, a dados vem a ser o dado menos a média elevado ao quadrado e soma tudo, certo? Então, esse aqui vai ser a soma de quadrados que eu preciso, certo? Depois também quero conhecer a variância. Nesse caso, eu vou colocar o nome de bar. Eu coloco o nome de bar, ou vou colocar o nome também de variância completo, vou colocar bar nesse caso. E a variância vai ser que a soma dos quadrados por o tamanho do meu conjunto de dados menos 1, certo? Essa era a formulinha para a variância. Muitas vezes a gente calcula já imediatamente no R, né? E às vezes a pessoa não sabe como que sale uma variância. Então, a variância nada mais é que a soma dos quadrados dividido por o tamanho do meu conjunto de dados menos 1, certo? Bem, e depois também eu quero calcular o desvio padrão também, né, do meu conjunto de dados. Então, o desvio padrão nada mais é o quê? Que é a raiz quadrada da minha variância. Então, tecnicamente falando, certo, pessoal? Então,
para poder saber como é uma raiz quadrada, o parâmetro utilizado sempre no R é SQRT, certo, pessoal? Então, esse parâmetro daqui vai me calcular o desvio padrão, sim? E por último, eu vou também querer conhecer qual é o erro padrão do meu conjunto de dados. Então, o erro padrão também, de forma técnica falando, também é o desvio padrão dividido por a raiz quadrada de quem? De n. E quem é n? É o tamanho do meu conjunto de dados, certo? Então, essa formulinha que está aqui, ele vai me calcular o erro padrão, certo? Ok. Agora, eu falei para que a minha função calcule a soma, o conjunto de dados, a diferença, né, dos dados menos a meia quadrado, a soma dos quadrados. Mas eu quero resumir dentro de uma tabela. Eu quero resumir somente a soma dos quadrados, a variância, desvio padrão, erro padrão. Então eu coloco tabela, certo? Aqui pode ser igual, ou nesse caso eu botei assim, tá, pessoal? Opa, só um momentinho. Que mais para lá? Ok. Então, tabela. E eu vou criar um vetor. Eu chamei a meu objeto de tabela, que vai ser minha tabela resumo. E eu coloquei que vai ser um vetor, na qual esse Q vai ser a soma dos quadrados. Veja que está entre aspas, certo? Porque é caractere. Depois também eu quero em minha tabela que apareça a variância, né? Que está aqui, variância. Também eu desejo que na minha tabela apareça o desvio padrão, que é DP, e o erro padrão, que é EP. Então, fiquem atentos que estas siglas que estão aqui, SQ, bar, DP, elas vêm porque eu criei aqui essas variáveis, certo? Se eu criar aqui minha variável, por exemplo, SQT, então aqui iria SQT. Se aqui é DP em minúsculo, então aqui vai um DP em minúsculo também, certo? Então, sempre respeitando isso, pessoal, fica muito atento, certo? A maiúsculas, minúsculas e tal. Bem, após isso, eu termino já fechando com chaves, porque lembra que eu iniciei abrindo chaves, agora eu termino fechando chaves. E a minha função já está pronta, pessoal. A função já é mais descritiva, então eu vou rodar essa função. E pronto, vendo aqui embaixo, já rodou. Agora vamos a fazer um exemplo, certo? Vamos a criar um banco de dados fictícios, é claro, para um exemplo, certo? Esse daqui vai ser um exemplo para ver como minha função está realmente respondendo. Agora, para poder criar um exemplo para poder ver como que funciona aqui a nossa função, né? Eu vou criar um conjunto de dados, por exemplo, um conjunto de dados chamado A, na qual A vai receber uma distribuição aleatória de dados que seguem uma distribuição normal, com os seguintes parâmetros, né? Tamanho 50, de conjunto de dados vai ser 50, com a média 100, e desvio padrão, no caso, de 30, certo? Igual também para outro conjunto de dados, B, Renault, também os parâmetros tamanho 50, a mesma média, 100, e nesse caso um desvio padrão de 15. Certo? Como vocês podem ver isso, né? Se vocês estão se perguntando. Por exemplo, que eu tenho um conjunto de dados que vou chamar D, e eu quero que ele se distribua também de forma normal. Coloco aí Renault, e aqui vocês podem dar um Enter, e vai aparecer aqui os parâmetros no caso, para essa distribuição normal, que vai ser o tamanho N, a média, certo? E o desvio padrão, que no caso aqui é esse D, certo? Bem, dessa forma eu vou criar A, vou criar B, e também vou criar um conjunto de dados chamado C. Então, como você pode ver aqui, vocês veem, por exemplo, A, digitam aqui A no console, e aqui aparecem os 50 dados. Vocês digitam B e já aparece também os 50 dados, certo, pessoal? Bem, agora
eu vou utilizar minha função descritiva, né, que eu fiz aqui, certo? Para ver se ele me calcula as números quadrados, a variância, né, as fórmulas que eu coloquei aqui acima. Bem, para isso, eu vou chamar a função chama-se descritiva, então eu vou colocar df underline a. Aqui pode ser ponto, tranquilo, qualquer nome. Eu coloco df porque é o data frame que estou utilizando, certo? Ponto a. E nesse caso, aqui eu vou chamar minha função descritiva. Tá vendo aqui? Já apareceu. Apareceu por quê? Porque eu já corri antes, já rodei antes a minha função. Então, vou colocar a função descritiva de qual conjunto de dados. Aí vocês estão vendo aqui, que é de um x, certo? E esse conjunto de dados vai ser o conjunto de dados A, certo? A mesma forma igual para o data frame B e para o data frame C, certo? A função chama-se descritiva no caso, tá? Então, eu vou rodar cada um com Ctrl Enter, que estou rodando, certo, pessoal? E eu vou calcular aqui agora, vou mostrar os dados em uma tabela, mostrando os dados, certo, na tabela. Então, a tabela vai ser um data frame, na qual vai conter o quê? Vai conter os dados que eu tinha pedido que ele mostre, certo? São os quadrados, a variância, desvio padrão, erro padrão. Eu quero que mostre de cada conjunto de dados, de cada data frame, certo? Então, eu coloco, eu chamo de tabela, coloco o parâmetro que é o data frame dos 3 conjuntos de dados, então dou um Ctrl Enter para, porque aqui é ponto, certo? Estava com underline, mas é ponto. Pronto, agora deu certo, né? E viu a minha tabela. E olha só, pessoal, vem aqui no console, que tem soma dos quadrados, né? Do data frame A, do data frame B, data frame C. Então, aqui está a soma dos quadrados para cada conjunto de dados. Aqui está a variância para cada conjunto de dados. Então, tem um summary, um resumo de nossas estatísticas descritivas, né? Para cada conjunto de dados. Agora, queremos ver um gráfico, certo? Para ver o gráfico aqui, no caso, já esta é a parte última do vídeo, sei que estamos se prolongando muito, eu acho. Bem, para criar um gráfico para poder ver como se comportam as meias, no caso, aqui vamos usar o livrario ggplot2, certo? Então, eu vou criar um vetor de ABC, no caso de ABC que está aqui, vem a ser os conjuntos de dados que estão aqui, certo? Ok? Vetor. Eu vou criar um grupo também, certo? Esse grupo vai estar distribuído da seguinte forma, assim, são 3 grupos que eu preciso, certo? Porque eu tenho A, B, C, então 3 grupos que eu preciso e cada um com 50 dados, certo? Aí eu formo um data frame de novo, que é um DF, que está aqui. Vocês podem observar aqui, então, que é o vetor, certo? Está aqui, certo? O vetor que eu criei de cada conjunto de dados e colocando do lado o grupo que eles pertencem, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, certo? 150 dados, ok. Bem, agora vamos aqui a fazer o gráfico, o plot, vamos a realizar aqui um histograma, no caso. Bem, pessoal, está aqui os gráficos, então, este aqui é o histograma para o grupo 1, que seria no caso A, o histograma para o grupo 2, que seria o B, e o histograma para o grupo 3, que seria o C. Então, aqui podemos observar o histograma por cada grupo e podemos comparar, né? Com o comportamento deles segundo suas distribuições, né? Lembrando que todas possuem uma distribuição normal, né? Utilizei R não. Bem, pessoal, é isso por hoje. Vou colocar todas este script, vou colocar em um link na descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam realizar o mesmo exemplo em seus computadores. Então é isso e até mais.